E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos de inteligência artificial, ciência de dados e neste episódio exclusivamente sobre empreendedorismo. Hoje temos três convidados muito especiais. Inclusive, alguns deles me conhecem desde meu primeiro dia de trabalho aqui no Recife. E temos conosco a Siddhartha Moraes, sócio fundador da Hood Maps. Também temos Thiago Lira, sócio fundador da Integrime. E por último, temos a Gabriel Matias, presidente da Lídia, a primeira liga de inteligência artificial da UFPE. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitar esse convite. Bom, vamos começar com Cid. E aí, pessoal? Eu sou Cid, sou um dos fundadores da Hood Maps. A minha empresa já tem 13 anos já. A gente começou a empresa... A gente fazia mestrado, eu e Christian, e a gente estava perto de terminar o mestrado. E aí a gente queria ter empresa, mas a gente também não sabia de nada como ter empresa. Sim. A gente só sabia que queria ter empresa. E quando a gente estava perto de terminar o mestrado, um amigo da gente chegou pra gente e falou, vocês programam para iPhone, para iPad? A gente, não programa não. Só que aí ele fez, porque eu faço um projeto para um cara lá do Porto Digital, e ele quer fazer um aplicativo para o iPad, só que eu não conheço ninguém aqui que programa, nem ele conhece, nem eu conheço, e eu só conheço vocês dois que podem programar para isso aí, que vocês querem ser gente pra caralho. Aí vocês topam conversar com ele, aí topa, vamos nessa conversar com o cara. Sim. Aí beleza. Só que aí quando eu quis fazer o mestrado, eu morava no Janga e fazia o mestrado lá na Federal, né? Ou seja, distância enorme. E aí a gente fazia carona feliz. Cada dia um levava um de carro. Hoje é meu dia, hoje é teu dia, tal, não sei o que, lá. E aí eu tinha esquecido totalmente desse dia que tinha ficado combinado para ir lá no Porto Digital para ter conversa com esse cara. E aí quando veio esse dia, era o dia de Christian dar a carona. Aí Christian tava todo arrumado, todo alinhado. E eu que nem um mulambo de cabelo grande, calça listrada, sandália, tá ligado? Aí fomos ter reunião. Aí eu estava todo alinhado. Assim, não lembra não, pô. Quando a gente sair lá do grupo de pesquisa, a gente vai lá no Porto Digital conversar com o cara. Eu, puta que pariu. Beleza, massa. Vamos lá conversar com esse bicho. E aí, beleza. A gente foi conversar com o cara lá e tal. E aí esse cara queria fazer um aplicativo lá para o iPad que era para se integrar lá com o Project Server lá. E aí, esse amigo nosso que recomendou a gente, ele falou, para se comunicar com o Project Server é bem tranquilo, porque é cheio de API, você consegue se comunicar, tal, não sei o que. Aí, beleza, vamos lá. Aí, consegue fazer... Eu não sabia programar nada, exatamente nada de Objective-C, nada. E aí, Christian quem tava levando a reunião lá, né? E aí o cara fez assim, mas vocês sabem mexer mesmo? Só que Christian mexia com visão computacional, ele tinha acabado de ir para um congresso, né? Aí ele jogou essa palavra, não, eu fui para um congresso agora de visão computacional e lá já fiz uns minicursos e tal, não sei o quê. Aí a gente consegue fazer assim, tal, beleza. Porra, beleza, mas... E o cara olhava para mim... Aí ele falava, meu irmão, velho, esse bicho deve ser um gênio, velho. Quer ver aqui que nem um mulambo... Deve ser um indiano, deve ser um indiano. Quer ver que tem um mulambo aqui e tal. E eu, beleza, ia lá, segurando, né? Que eu vou só uma pinta, né? Aí, beleza, enfim. Pegamos esse projeto e aí, em um mês, a gente aprendeu a programar para iPad, conseguiu fazer o projeto, tá ligado? A gente também não sabia como cobrar, a gente cobrou... muito barato. Sim. O que a gente pensou para cobrar foi o seguinte, a gente vê quanto é que a gente tira no mês aqui no grupo de pesquisa, o salário da gente aqui no grupo de pesquisa é tanto, tal, beleza. Aí somando os dois, dá tanto, e a gente vai trabalhar um mês, então vamos cobrar exatamente o salário que a gente... Foi muito barato, né? Foi tipo assim, na época, a gente cobrou R$5.000, tá ligado? Para fazer o aplicativo. Sim. E tipo... Aí o cara fez assim, a gente fez, bicho, vocês têm certeza que é só isso mesmo? Tem, pô, é só isso mesmo. Aí ele,
Então, porque eu terminei pegando o orçamento de um cara de São Paulo, que inclusive tem aplicativo na loja e tal, não sei o quê, e ele me cobrou 25. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Eita, bati aqui na mesa, foi mal. E aí a gente pegou e fez, não, é isso mesmo. Então, aí ele falou assim, ó, agora se você estiver mentindo pra mim, eu vou queimar vocês com o Porto Digital inteiro e com o César. Sim. Aí eu peguei e falei assim, pô, então, mas é normal que se você fizer um serviço mal feito, você não vai recomendar. Ele, não, não é que eu não vou recomendar. Ok, vai. Eu vou queimar vocês dois mesmo. Vou entrar em cada empresa daqui e vou queimar vocês. Meu irmão, velho, meu Deus do céu. Enfim. Já vou começar queimado. Eu tenho 13 anos de empresa. Esse bicho é cliente da gente até hoje. Que tá bom, ligado? que bom. E aí, esse foi o primeiro cara, assim, que a gente fez um projeto e a gente tava na dúvida se a gente ia seguir pro doutorado ou se a gente ia abrir a empresa da gente e tal. A gente nem sabia emitir nota, não sabia nada. E aí, assim que a gente foi terminando esse projeto, outro cara, amigo dele também, tava querendo alguém para desenvolver para iPhone. Eu disse, ó, velho, tem esses dois caras aqui, velho, que desenvolvem. Meu irmão, pode confiar aí que os caras fazem. E nesse projeto, o gerente de projeto foi amigo da gente de faculdade, tá ligado? E aí, tipo, e Christian, tipo, ainda dava aula pra esse bicho, tá ligado? Aí isso melhorou mais ainda. E aí, a partir daí, aí foi que a gente fez. Ó, vamos terminar o mestrado e vamos abrir a empresa da gente, porque, tipo assim, agora a gente ainda morava na casa dos pais, não tinha filho. Então, ó, se der merda, a gente volta e faz o doutorado, tá ligado? Se não, vai, vamos seguir com a empresa da gente. E aí foi dando certo. Daqui a pouco eu falo mais. Daqui a pouco a gente continua falando sobre como esse projeto acadêmico virou uma empresa e sobre um projeto, né, que começou, bora, sendo um desafio, agora é o passo seguinte de virar uma empresa, já é totalmente diferente, é outro jogo. Então, já vamos falar sobre isso. Se apresenta, Thiago, por favor. Quem é o Thiago? De onde vem? Como chegou até aqui? Então, meu nome é Thiago Lira, sou pernambucano, conheço todo mundo aqui já, né? Tenho 25 anos já no mercado de tecnologia, o tempo passa rápido, né? E aí já fiz um pouquinho de tudo, né? Já fui técnico de informática, gerente de projetos e sou empreendedor desde 2011, né? E aqui em Recife comecei minha carreira como empreendedor, altos e baixos. Graças a Deus a gente conseguiu desenvolver um bom negócio, um bom projeto. Fomos para São Paulo, morei em São Paulo um tempo, fiz um êxito nessa empresa que eu morei em São Paulo. Voltei, estou aqui em Recife agora com a Integre-me. Vou contar um pouquinho para vocês hoje. Perfeito, Thiago. E agora temos Gabriel. Gabriel, como assim? Gabriel chegou até aqui. Me conta um pouquinho sobre o início desse projeto acadêmico também. Vai nos contando durante a gravação do episódio. Eu sou cearense. Eu vim para morar em Recife por volta dos 19 anos, para cursar computação. E aí eu sempre tive muita curiosidade sobre tudo que envolve tecnologia, então fazer aplicativo, inteligência artificial, matemática avançada e por aí vai. E aí eu sempre me meti em iniciativas desde o começo da faculdade. No primeiro período eu já estava fazendo iniciação científica e os professores, não façam isso, pelo amor de Deus, vai atrasar a sua graduação. E aí, durante esse percurso, eu estava numa liga de mercado financeiro, estudando valuation, etc., um pouco de machine learning aplicado a finanças. Sim. E nisso, um amigo mandou uma mensagem perguntando como é que criaria uma liga. E aí eu comecei como é isso aí, não sei o quê. E aí era na área de inteligência artificial. E nisso eu saí da UFPE Finance para cofundar a Ligia, que é a nossa primeira liga de inteligência artificial lá na UFPE, junto com o time. E aí, nosso foco, ele é impactar em ensino, extensão e pesquisa. Ter um impacto amplo na sociedade. E aí, trazer alunos para a ponta da tecnologia cada vez mais. E nesse meu tempo, eu também vou me metendo em várias coisas, assim como o Thiago. Então, atualmente eu faço parte da Apple Development Academy. Então, eu estou desenvolvendo Swift, iOS, Cid, que vai gostar. Gosto muito. E também estou começando agora também no mundo do empreendedorismo. Estou com a Vetro. A gente está focando na área de hiperautomação, com automações de processo de negócio, de gerenciamento de estoque, etc. A gente está começando, de fato, no mundo generativo, para trazer inovação cada vez mais para aqui, para a região, junto com as outras empresas parceiras, etc.
Então, essa é uma pequena sinopse de um cearense que veio se aventurar em Pernambuco. Perfeito. Como podemos apreciar, hoje temos uma riqueza e diversidade aqui de diferentes estágios do empreendedorismo. Por exemplo, iniciou uma startup em expansão, já uma startup que alcançou também patamares a nível nacional, internacional, inclusive. E também temos o empreendedorismo acadêmico, de como gerar um networking lá para potencializar não só individualmente, mas também as pessoas, né? O conjunto que é indispensável para crescer. Você quer ir rápido? Vai só. Você quer crescer? Vai junto. Então, Cid, nos conta o lance de como o empreendedorismo, um projeto acadêmico, virou uma empresa. Beleza. E não só no fato de, olha, fiz um produto e agora o que eu faço com esse produto? Onde procuro cliente? Como eu precifico? Já o lance de ser empreendedor, empresário, Beleza. já é Massa. outra jogada. Então, Beleza, deixa comigo. Então, a gente... Como é que eu faço a empresa? Que foi o primeiro ponto. Todo mundo fala, vai no Sebrae que a turma vai te explicar, tal, não sei o que lá. E aí tem uns cursos de iniciação lá no Sebrae, tá ligado? Só que assim, na verdade, eu fiquei meio triste quando fazia desses cursos lá. sim. Porque, tipo, a turma tinha que dizer assim, você tem que ter um plano de negócio. Qual é o seu plano de negócio? Até hoje eu não tenho plano de negócio, tá ligado? Tipo, não sei se aconteceu isso contigo Não, também. mas então, empreender, eu fiz curso de administração, né? Empreender, eu estudei isso na faculdade, né? Tem que montar um plano de negócio e tal. Mas hoje a dinâmica é tão grande, não que não precise fazer um plano de negócio, sim, é importante ter um plano de negócio para saber para onde você vai, o que vai investir, qual o payback e tal. Mas se você for seguir tudo que está lá no plano de negócio, termina iniciando um negócio muito novo, você não sai do canto. Então, Engessado. Fica cansado, é isso. Não, e aí, enfim, a gente foi... Beleza, é isso que a gente... Dando de plano de negócio, a gente fez... o que importa é... Como a gente começou a fazer esses projetos de iOS e tal, aí, ninguém programava aqui, tava no boom de aplicativo e tal, não sei o quê. Sim. Então, muita gente começou a procurar a gente. A gente fez, vamos abrir empresa, o que a gente precisa saber de um contador e vamos chutar aqui. Por Emitir nota. Então, e aí a gente abriu a empresa, só que a gente abriu, em vez de abrir no Simples, abriu no lucro presumido. Tipo, com 1 ano de empresa, já tava devendo 20 mil contos, tá ligado? Porque não gerava as notas certas. Tipo, a gente pensava que tinha que gerar de um jeito, mas tinha que gerar de outro. Enfim, aí... Mas abrimos a empresa. E a empresa funcionava tanto na minha casa quanto na de Christian. Aí era eu, Christian e o Pio. E aí nós pegamos esse segundo projeto. Desse segundo projeto, que também foi um chute assim, mas a gente pensou, se aquele cara do primeiro projeto lá de São Paulo cobrou 25 mil, a gente vai cobrar um negócio mais ou menos parecido com isso aí. E aí, massa. E aí, vamos realmente... Aí, abrir a empresa lá com o contador... Aí saiu chegando muitos outros projetos pra gente. Tal. Mas, assim, sempre cobrando no sentimento. A gente não tinha uma metodologia, assim, do tipo, eu vou levantar aqui tudo que tem desse projeto. Era só no sentimento. E isso era muito ruim pra gente, porque a gente nem sabia, na verdade, se estava dando lucro ou não estava dando lucro um projeto. Só que a gente estava muito feliz, porque a gente estava programando, chegando no projeto, a gente gosta muito de programar. Tá ganhando por algo que gosta, né? Exatamente. E aí, o que é que aconteceu? Um grande amigo nosso, também lá do grupo de pesquisa, ele falou, galera, um amigo meu abriu um cowork, por que vocês não vão para lá? E esse amigo da gente também tinha empresa, é o Serdão, que era do Eventic. E aí ele, vai lá no cowork e tal, não sei o que, ver se vocês gostam, porque vai ser massa, tá, pra vocês. Aí a gente foi lá no Hub. Sim. Aí chegou lá no Hub pensando que todo mundo ia interagir. Meu Deus do céu, todo mundo calado. Meu Deus do céu, uma múmia lá. Quem fez a galera começar a interagir mais foi a gente, tá ligado? Porque a gente é mais despojado e tal. E aí, aí o Hub, por causa do Hub, a gente foi conhecendo muitas pessoas. Chegou, conheci vocês e tal. E aí, Alfredo sempre chegava,
tá tendo um curso de alguma coisa lá do Porto Digital, porque vocês não tentam fazer isso aqui e tal. Não sei o quê. Sempre chegava algumas coisas a mais para quem era membro lá do Hub. E aí eu lembro que teve uma vez que eles chegaram, ó, tem uma galera aqui do NGPD que tá fazendo uma consultoria para um projeto aí, um edital. E aí, porque vocês não participam dessa consultoria, tal, não sei o quê. Pô, quanto é que é? Ah, tal, não sei o quê. Mas tá bom, bora participar dessa consultoria. A gente foi participar dessa consultoria. Quem trabalhava no NGPD era Eltinho. Aí conheci ele lá. E aí, ele que fazia essa... E aí, as perguntas que ele ia fazendo pra gente, aí chegou no seguinte ponto. Ele fez, gente, vocês, pelo que vocês estão me falando, vocês não têm nem noção de quanto é a hora de trabalho de vocês. Eu disse, porra, é mesmo, velho. Eu não sei qual é o valor da minha hora de trabalho. Então, se eu não sei o valor da minha hora de trabalho, eu não vou conseguir cobrar direito. Aí, ó, o primeiro dever de casa que vocês vão ter que fazer é, ó, tenta ver quanto é que custa, quanto é que vocês custam para funcionar no mês. A gente, para funcionar no mês, vai ter que pagar o hub, ter que pagar licença de software, ter que pagar isso, tal, não sei o quê. Aí, quando a gente foi botando isso na ponta do lápis, a gente foi entendendo quanto é que a gente precisava para realmente viver num mês. E aí a gente, opa, mais ou menos isso aqui que a gente precisa aqui e tal. Aí já estou chegando perto do valor da hora da gente. Só que aí, teve um cliente que a gente teve que ele era contador e ele queria fazer um sistema para melhorar a contabilidade dele. Só que ele tem uma sacada muito boa. Ele tinha um monte de planilha de Excel lá, que ele queria fazer um sistema que era custo real. Que era dizer assim, ó, eu sei que tem custos diretos e custos indiretos na minha empresa. Então, por exemplo, um custo indireto. Por exemplo, a minha empresa é de software, mas eu também pago o vigia que está tomando conta do espaço. Então, o valor desse vigia tem que ser diluído no salário de todos aqui que eu estou pagando. E aí isso aí ia pegando os custos diretos e indiretos de tudo, luz, o que fosse. E aí a gente conseguiu, aí a gente fez um sistema pra gente, que é o sistema que a gente usa hoje para a gente saber exatamente o valor da hora da gente. Toda vez que a gente vai estimar o valor de um projeto, precificar, a gente vai botando lá, a hora tá aqui, tal. E a gente sempre atualiza esse sistema, tá ligado? Pra saber, o valor da hora da gente agora é tanto, tal, não sei o quê. E foi aí que a gente foi fazendo essa metodologia por causa de um questionamento de um brother que fez, você não sabe nem o valor da hora de vocês. Sim. Aí, beleza. Fomos criando esse valor da hora e ser mais preciso por causa dessa metodologia desse outro bicho que a gente também absorveu pra gente, tá ligado? Aí a gente, porra, massa, agora a gente consegue saber certinho quanto de hora eu vou gastar num projeto. Claro que ainda tem muito erro, assim. Sim. Do tipo, não sei como é que vocês cobram, mas tem projetos que a gente cobra de escopo fechado e tem projetos que a gente cobra escopo aberto. Sim. Tá ligado? E aí, quando é escopo aberto, beleza, a chance de ter falha é menor, mas quando é escopo fechado e tem muitas mudanças, aí começa a realmente arranhar e renovar o contrato, estimar mais horas, aí isso é mais complicado, tá ligado? Mas o ponto principal só tinha vontade de abrir empresa. Eu tinha muita vontade de abrir empresa. Pô, sou maluco, gosto de ter violão. Tipo, tem um violão lá do lado. A gente andava de skate dentro do hub, de bicicleta, tudo tal. Pô, assim, muito difícil alguém querer um funcionário como eu, tá ligado? E, tipo, eu, Cristian Pio e tal. Pô, todo mundo, a gente gosta de surfar, pô, sair de tarde, vamos bater um surf aqui, depois a gente volta. Então, assim, acho que vai ser mais fácil de ter a empresa da gente do que trabalhar para os outros, assim, como funcionar. Termina que Sim. cada cliente é um chefe novo, né? Que eu posso resgatar dessa experiência que você acaba de contar é que, por exemplo, vocês tinham um projeto que era viável, só que vocês também tinham uma faculdade, vocês tinham feito uma faculdade inteira, vocês tinham finalizado a faculdade. Então, só que tem um detalhe importante. A faculdade, eu acho que ela é muito desconectada do mercado. A isso que eu ia. Perfeito. Porque vocês não tinham nem a capacidade de como começar um negócio. Exatamente. E aí vocês foram para um ambiente que é isso que molda, que faz acontecer, é o ambiente.
Com E certeza, o ambiente, com vocês têm as certeza. conexões que permitiu você fazer aquela capacitação que Sim, vocês descobriram sim. e foi o pulo de gato, como Com se certeza. fala aqui, né? Assim, e aí eu vou um pouquinho mais além, assim, eu acho que esse ambiente aqui do Recife Antigo, do Uhum. Porto Digital, ele proporciona muita coisa, assim, porque acho que quando você está na academia, é massa, é maravilhoso, assim, todo mundo é muito inteligente. Por exemplo, eu tenho amigos meus que são 1000 vezes mais inteligentes do que eu, velho, cada gênio aqui, só que eles não têm esse tino para o mercado. Tipo assim, eles realmente gostam da parte acadêmica, que é massa também, tá vendo? Mas assim, Sim. eu acho que no mercado você tem um alcance maior, assim, de fazer mais coisas, tá ligado? Saca? Estamos falando do Hub, quando você menciona do Alfredo, do Hub Plural, né? Sim, que Hub agora... Plural. Alfredo Júnior. É, Sim, Hub Plural. continua sendo Hub Plural, É. verdade. Perfeito. Agora, Thiago, vamos... Quero saber toda essa transição sua de começar a empreender. Você da área de administração, você começou a Sim. empreender em TI e depois... Então, é uma boa pergunta, porque TI eu venho de berço, né? Meu pai é funcionário público, funcionário do Serpro, e aí eu era criança, assim, eu já ia pro Serpro com meu pai, ficar mexendo nos computadores, nem tinha computador em casa na época, né? Meu pai é da época dos mainframes lá, que trocava aquelas fitas, e aí eu ia lá com ele, e foi daí que surgiu, né? Eu não tive como fugir, fui para administração, trabalhei em loja de carro, vendi carro e tal, e vi que minha paixão era tecnologia, eu tinha um pezinho, uma raiz ali, não só eu, mas o meu irmão também, e uma irmã foi ser advogada. Mas o que acontece? Esse movimento de empreender com tecnologia, eu aprendi bastante, entendi que estar realmente aqui no Porto Digital faz toda a diferença, né? E muitas vezes a gente está inserido aqui nesse contexto, rodando aí o dia inteiro, né? Naquela correria, e aí cruza com um, cruza com o outro, e não tem noção de como isso é rico, Importante, né? importante, né? E aí nesse movimento, eu passei 4 anos e meio morando fora de Recife, e aí senti falta disso, né? Nesse movimento que eu fiz de sair de uma empresa e me posicionar em outra empresa, eu refleti bastante na minha vida, assim, e entendi que não era um começo, né? Era uma continuidade de uma coisa que eu já vinha fazendo, eu já tinha ali mais ou menos mais de 20 anos de experiência na tecnologia e percebi exatamente o que Cid falou aqui pra gente, né? Que o meu contexto, o meu aprendizado, eu poderia apoiar muita gente. E assim eu estou fazendo. Hoje eu tenho um foco muito grande na Integrim, né? Eu toco todo o time de marketing, vendas na Integrim, estratégia junto com meus sócios. Mas eu percebo que o meu propósito de vida é conectar pessoas que são boas, captar essas pessoas. Graças a Deus eu tenho um feeling muito bom, um imã para atrair essas pessoas. Então eu trago essas pessoas muito boas, conecto comigo. Então, aquelas pessoas que são técnicas, desenvolvendo, fazendo negócio, fazendo a coisa acontecer ali, da porta para dentro. E aí eu digo, ó, vem cá, pela minha experiência, pela minha vivência, vem cá, vamos entender qual é o teu mercado. Quem é que pode comprar isso? Como é que a gente faz isso para escalar? Como é que a gente atua em Recife, mas vende para o mundo inteiro? Então, esse o trabalho que eu tenho feito. E aí, nessas iniciativas, a gente tem criado um ecossistema, né? Então, a Integrim hoje, o propósito da Integrim é conectar soluções, né? API, tudo que tiver API a gente conecta. Então, a gente tem uma plataforma para fazer isso. Então, faz o trabalho de conectar e depois de sustentar. Então, eu costumo dizer que a gente conecta, meus sócios ficam putos, mas a gente conecta a porra toda. Tiver API, webhook, a gente conecta e sustenta isso. E é super legal. Então, gera recorrência, gera setup. Legal pra caramba. Como empreendedor, isso é super bom. Mas aí a gente vai entendendo que nesse movimento precisa de algumas outras coisas. Então, e nesse movimento, meu sócio, o primeiro sócio, que é o Pedro Gruba, eu conheci na época lá da FindUp. A gente montou a nossa stack de solução, né, de vendas. Então, a gente conectou o RD com Salesforce e depois com o OMI. Então, a gente fez essa jornada conectada. E aí, no momento que eu estava me reposicionando, eu disse, poxa, achei legal isso que eu fiz com o Gruba aqui. Pô, eu gostei de fazer, deu resultado, deu visibilidade, aumentou as vendas. Tem substância. Pô, se tem substância, é isso que eu quero fazer. Então, eu fui lá em Gruba, e aí, como é que tá? O que a gente pode fazer? Ele disse, ó, eu tô aqui, tô como consultor, tenho aqui meia dúzia de clientes, eu pago minhas contas,
mas sozinho eu não consigo escalar. Eu disse, não, vamos juntar e dar escala. Nem era o nome Integrime, a gente criou o nome Integrime e começou a trabalhar nisso. E nesse movimento, a gente entendeu mais uma vez que o meu negócio era conectar pessoas. Então, conectar Recife com São Paulo, eu tenho muito essa conexão. Então, eu trago empreendedores de São Paulo para Recife, eu levo pessoas, negócios, empresas aqui de Recife para São Paulo, fico fazendo essa conexão, fazendo as coisas acelerarem. E aí, na Integrime, já tem algumas outras coisas. Então, a gente se juntou com o Thiago Pedro, que algumas pessoas conhecem. A gente tem o Fala App, faz parte do ecossistema. A gente tem a Softmakers, que é um software house para também desenvolver software, muito focado nos projetos que a gente tem aqui nessa esteira. Recentemente, há um pouco mais de 6 meses, a gente tem a parceria com a Zorro. Eu ia mencionar que eu vim em contato com a Zorro aí. Isso, a gente fez uma parceria com a Zorro. É uma empresa indiana, né? Tem mais de 60 soluções para empresas. Então, eu costumo dizer que cada solução dessa é uma startup que resolve um problema que vai de marketing a finanças, passa por vendas, passa por RH. Fantástico, muito legal. A gente tem feito bons negócios juntos. E tem sido aí uma ponte para poder a gente conectar acelerar ainda mais esse crescimento. Fora isso, a gente tem também parceria com a PagBem Brasil, que é uma solução de cobrança. Então, tudo isso conectado, integrado. E aí tem outras coisas que estão para acontecer aí que não posso divulgar ainda, mas super bacana. Tudo bem. E acredito que você não mencionou, mas você é da área de administração, só que você tem um background na área comercial também. Sim. Né? Isso fortaleceu muito para esse processo da Integrime. Sim. Oi? Eu vou te contar aí, eu pegando também o gancho que a gente estava conversando antes, né? Eu costumo dizer que uma empresa que não vende não é uma empresa que se mantém viva, né? Se não tem receita, como é que sustenta, né? O Cid estava falando lá da parte de precificar as horas, né? De trazer receita. No final, toda empresa precisa dar lucro, né? E aí, quando a gente é criança, que está na escola, nenhum pai diz assim, ó, meu filho, estuda para ser vendedor. Né? Ninguém diz isso, né? Pô, estudo para ser médico, estudo para ser advogado, estudo para ser desenvolvedor de software, mas ninguém estuda para ser vendedor. E eu não tinha essa noção de que eu ia ser vendedor, né? Mas, assim, o destino foi me fazer, né? Eu fui trabalhar como eu falei lá atrás, vendia carro numa loja de carro, e depois fui para uma empresa que é a Capital Login, Courrier. Trabalhei lá e era técnico, era suporte, e fui ser gestor da área de suporte. Daqui a pouco, na área de suporte, a gente estava vendendo tão bem quanto a área de vendas, né? Eu e o meu time. E aí, terminei caindo no comercial e trazendo as vendas. E aí, quando eu fui para a FindUp, na época lá, a gente montou do zero, né? Montei toda a estrutura de vendas da FindUp, que a gente foi do faturamento zero até a fase de scale-up. E aí fazendo essas conexões. E aí eu entendi que o meu negócio é venda, eu não sou não sou mais técnico, Sim. né? Administrativo, eu sou formado em administração, mas é um trabalho que tem pessoas que sempre vão estar fazendo isso, e o que eu gosto é de pessoas, o que eu gosto de estar no mercado, o que eu gosto de estar vendendo. Então, esse trabalho de vendas é uma ciência exata, tem que ter muita metodologia, eu estudei bastante. Conecto com as pessoas que são técnicas, com as pessoas que são administrativas, e juntos a gente monta essa mesclagem aí para poder dar certo. Então, eu em todos os negócios que eu entro com o movimento de trabalhar o comercial para trazer receita e para levar a empresa para onde a gente quer. Perfeito. E somente fazendo um comentário sobre o lance de ser um comercial, ninguém tem incentivo para ser, quer ser vendedor um dia? Ninguém. Inclusive, quando uma mãe conhece um cara que tem uma empresa, ela vai e diz, Cid, emprega meu filho. Oh, meu Deus! Cid, Nunca mais. se você não tiver um espaço, pelo menos de vendedor, coloca aí. É isso sobre o vendedor. Só que é uma skill, uma habilidade e uma técnica que tem que ser desenvolvida, porque a qualquer nível a gente sempre está comercializando a si mesmo ou alguma atividade que faz. É uma atividade que tem que ser desenvolvida. Tem uma frase que eu escutei do mercado, eu nunca ouvi ele falando, mas eu sei que é uma frase de Marco Stefanini, que é um super empreendedor, bem estabelecido. E aí ele diz o seguinte, e a Stefanini cresceu, e acredito por isso. Todo mundo na empresa tem que ser vendedor, desde a recepcionista até o presidente.
Então, todo mundo tem responsabilidade de vender. Quem não vende tem que induzir a venda. Uhum. Então, é nisso que eu acredito, né? Quem não vende tem que induzir a venda, todo mundo é vendedor. Isso. E aí, todo mundo vendendo, a empresa vai ser feliz, vai ter dinheiro para todo mundo, vai ter emprego, vai ter crescimento, e é por aí. Vou pegar esse gancho de ser um comercial, ser uma pessoa que mobiliza, que motiva. Eu quero... E por mais que eu acho que ele... Não sei se ele se acha ou não um comercial, mas eu vou perguntar agora, né? Gabriel, como se mobiliza estudantes e se cria um ecossistema de capacitação para inteligência artificial? Eu acho que é uma tarefa meio desafiadora, porque você tem que, de fato, desculpa a expressão, mas dar a cara a tapa ali Sim. para unir pessoas completamente diferentes em pensamento, gosto acadêmico, etc. E aí, feito isso, como convencer os professores? Exato. Sabe? Atualmente, os professores que chefiam a Lígia, o professor Adiel, o professor Jorge Darton e o professor Tsang, como coordenador também. Foi uma tarefa bem desafiadora. Eu vivia batendo na porta de Tsang. Professor, vamos lá, e a Lígia, não sei o quê, vamos... não era nem Lígia na época, Sim. a Liga de Inteligência Artificial. E aí a gente criou um grupo ali no WhatsApp, começamos a... Tá, como é que vai ser? Vai ser nesse caminho, vai ser nesse. E aí... A gente juntou um time muito sólido de pessoas muito brilhantes, com foco em diversas áreas. Desculpa, o Cassião corta agora. Múltiplas habilidades. Sim. E elas... A partir daí a gente começou a estruturar que tipo de perfil de alunos, membros a gente queria na Lígia, onde a gente queria atacar primeiramente. Atualmente a gente está na área de Machine Learning, visão computacional e processamento de linguagem natural. Esses acabam sendo os 3 pilares principais atualmente no mundo da inteligência artificial, junto com a IA generativa, que é um pouco mais nova, mas também é o mais em alta atualmente. Mais em alto. E aí, dentro da Lígia, os membros atualmente fazem pesquisa. Então, cada um fazendo suas pesquisas na área de Machine Learning, visão, NLP. Um exemplo é o pessoal de visão computacional que está fazendo uma parceria com a Reddor para detecção de gordura no coração. E aí é uma pesquisa que é muito promissora para dar bons resultados e desenvolver tecnologia nacional com impacto social. Eu ia perguntar se era uma pesquisa formal, se tem, por exemplo, eu vou escrever, a partir dessa pesquisa, vou escrever um artigo científico para submeter. Exato. Mas você já respondeu que tem parcerias com empresas e isso é fundamental. Por muito tempo, a academia tem ficado lá, na academia, dentro da sala de aula e tal. Mas tem se visto muito aqui em Pernambuco, pelo menos, que os professores estão se envolvendo muito com digamos, soft techs, com a secretaria também, tem se movimentado muito. E aí, essa iniciativa também engloba isso, né? Exato. E aí entra o nosso quarto pilar, só que oculto na Lígia, que é nosso pilar principal. É o pilar de colaboração. Como a gente pode unir sociedade, academia e mercado profissional, mercado de trabalho, com as empresas no caso. E nisso, a pequenos passos, mas passos sólidos, a gente busca cada vez mais fazer parcerias como desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de pesquisa, colaboração de construção de talvez um curso, talvez um workshop, algo do tipo, sabe? Sim. Mas, de fato, a gente cada vez mais unir esses laços com o mercado, porque um mercado forte, com academia forte e unidos, amplia a indústria absurdamente. Um exemplo que eu gosto muito é o caso do Vale do Silício, que ali foi quando um reitor lá da Universidade de Stanford, ele tem uma visão bem diferente, disruptiva, e ele quis unir, de fato, a universidade com o mercado ali. E aí você vê que, com o tempo, surgiu o boom das empresas Vale do Silício. Então, veio Xerox, HP, Microsoft, Apple, etc. E aí, a gente tem um exemplo um pouco semelhante aqui no Recife, o professor Silvio Meira, né? Sim. Que trouxe a união da academia e mercado ali com o setor de informática. Eu ia mencionar isso, que aqui tem um caso muito mais próximo, que é o caso do César, né? Que Sim. começou lá e... O Digital ele foi fundado exatamente para isso, né? Porque existiam mentes brilhantes aqui em Pernambuco, existem mentes brilhantes aqui e que estavam sendo formadas e não estavam sendo retidas. E aí foi criado o Porto Digital pensando nisso. Só que você vê
como é importante, né? O portal tem essa função, né? Social. A função social do portal eu vejo como dois pilares principais. Então, eu vejo muito claramente várias políticas de formação de mão de obra, muito, muito. O Pierre está aí, o Pierre é fera nisso, veio da universidade. E aí eu vejo agora que está sendo criado, acabou de ser criado um centro novo, que é o NERD, não sei se vocês conhecem. Uhum. Mas o NERD é exatamente trazer as empresas, as grandes corporações ou as startups para junto dessas profissionais. Então, o Pierre chegou, desenvolveu por um tempo essa formação de profissionais. Já tem bastante profissional e agora tem o NERD, que é para poder juntar tudo isso. Então, e isso vai ser sempre essa balança, sempre para manter esse equilíbrio, né? Geração de profissional e geração de trazer empresas para consumir esse insumo, que são esses profissionais, né? A gente tem um grande desafio hoje, que é aqui no Porto Digital, que é popular a ilha. A gente sabe que a ilha, Cláudio Marinho, que é um dos fundadores, junto com o Silvio Meira, Grande Cláudio. fala muito disso, né? Que o grande negócio aqui na ilha, do Porto Digital, que funciona é esse espaço geográfico, a ilha. Sim, total. Né? Porque é uma fusão de pessoas, empresas, né? Instituições e comércio, e aí tudo isso fervilha para poder fazer com que o Porto Digital funcione, né? Então, eu vejo que depois da pandemia mudou um pouco essa dinâmica, a gente caminhando percebe isso, né? Tem mais vagas de estacionamento, tem mais espaço Tá vazio. ficando mais complicado. Tem umas salas mais desocupadas, mas eu percebo que sim, é importante. A gente sabe que muita coisa dá para fazer no remoto, então a gente sabe que tem gente que trabalha aqui em Recife, nas empresas de Recife, mas está pelo mundo inteiro, mas que é muito importante estar presencial, né? Então, inclusive a gente da Integrum tem uma política de 1 ou 2 dias na semana estar presencial. Mesmo que não precise, a gente tá junto com as pessoas aqui, né? E aí tem sócio que mora em Caruaru, tem sócio que mora em Vitória, tem profissional que mora em outras cidades, aí vem todo mundo junto aqui, nem que seja para visitar cliente, para tomar um café, para almoçar junto, mas é importante justamente por esse movimento, que é o movimento de movimentar Recife, movimentar o bairro do Recife. E ultimamente tem algumas partes do Estado, algumas secretarias do Estado que abriram aqui no Porto Digital, né? Sim. E eles, inclusive, abriram editais para novas startups. Eu conheço alguns professores que fizeram sua startup como alunos e eles estão recebendo agora essa possibilidade de empreender. Temos aí a Secretaria da Mulher, né? Sim, também. Também ali, uma casa bem bonita ali, né, na esquina. E eu acho que a gente tem visto aí nos últimos... Pós-pandemia, né? Pós-pandemia para cá, fervilhando aí essa conexão instituição pública com privado, com startup, né? Cid, eu acho que tem um exemplo bem bacana aí no Conecta Recife, projetão, né? Super orgulho aí do trabalho do pessoal da Roadmaps. Sim. E que é um super diferencial aqui em Recife para a população. Perfeito. Você falou, Thiago, sobre o que você esclareceu claramente, deu o conceito de o que é Integrum. Se eu poderia te perguntar qual é o propósito da Integrum? Então, o nosso propósito é desenvolver soluções e conectar pessoas e dados. Perfeito. Isso é legal, né? Porque apesar da gente dizer que somos integração, a gente percebe que cada empresa ela é formada por setores, cada setor tem o seu software, então tem o software do RH, o software financeiro, o software do comercial, e a gente percebe que tudo isso tem virado silos de informação. Sim. E aí o nosso trabalho é fazer com que essa jornada seja fluida e um pouco até agnóstica, para poder, do início ao fim, a gente tá todo mundo conectado e que esse dado ele seja transversal e que esteja acessível para todo mundo fala a mesma língua. Esse é o nosso propósito. Show. Esse é Integrum. E a Roadmap, Cid, qual seria... O que é a Roadmap, se você poderia sintetizar e qual o propósito também? Tá, beleza. A Roadmaps, o lance dela é fazer software de qualidade. Eu até brinco assim, ó, se tiver uma coisa muito difícil para fazer, pode falar com a gente que a gente faz. Então, assim, a gente faz coisa de muita qualidade e coisas bem difíceis de ser feitas. Então, assim, se você... Eu penso em fazer isso e tal, não sei o quê...
a gente vai conseguir fazer de algum jeito, muito bem feito. E outra coisa que a gente preza muito também é o dia a dia da gente, é o convívio da gente, de todo mundo. Então, assim, a empresa da gente é tipo uma casinha mesmo. Então, assim, todo mundo vai de sandália, chinelo, vou de bicicleta, tem bicicletário, tem chuveiro para tomar banho, tem geladeira de cerveja, tem até todinho lá. E a gente gosta muito do relacionamento bem de todo mundo. A gente quer que todo mundo esteja bem lá dentro. Tá? Então, assim, além de ter esse lugar... eu realmente quero ganhar dinheiro fazendo software de qualidade e tal, mas eu quero que o convívio diário seja muito massa. Tá ligado? Então, software complexo, né? Não me venha com o aplicativo de balada, né? Ai, meu Deus. Sidney, a Roadmap, você falou, né, que tinha um projeto, mas você já tinha um projeto, você iniciou e pum, foi procurar clientes. Esse ponto, se temos alguém em casa, por exemplo, que é um desenvolvedor, digamos, só por falar de um assunto, é desenvolvedor. Aí você tem um produto e você tem um cliente, beleza. E agora, se eu quiser fazer uma empresa, se eu quiser procurar mais clientes, onde que eu procuro? Tá, beleza. Acho que tem um fator fundamental aí, antes disso tudo, que é vocês, que tem tudo a ver com o lance da venda, assim, dessa inteligência da venda, que é você ter essa inteligência interpessoal, que é conseguir conversar bem com todo mundo, é conseguir dialogar. Isso aí é o fundamental, porque é uma coisa que eu sempre disse, inclusive para os meus alunos, quando eu era professor, que, não adianta você ser o cara mais inteligente da sala se você não conversa com ninguém. Uhum. Então, se você conversa com todo mundo, tal, não sei o quê, por causa desses relacionamentos, dessas conversas, você vai conseguir crescer muito mais. Então, assim, eu tenho certeza que todos os clientes que a Roadmaps teve foram indicações de tipo assim, uma pessoa que indicou a outra, que indicou a outra, que indicou a outra. E isso chegou num nível... Tem até um negocinho, né, que fala assim, com 5 saltos você chega... Presidente. Chega no presidente, chega com quem você quiser do mundo, tá ligado? Sim. E foi justamente isso que aconteceu com a gente lá na Roadmaps. Então, a gente tava lá no Hub, e um dos sócios do Hub, que era Netinho, ele também trabalhava lá na prefeitura. E aí, na prefeitura do Recife. E aí ele via a gente desenvolvendo os negócios lá, tá ligado? Ele falou, meu irmão, velho, esses caras aqui são um gênio e tal, não sei o quê. Vou comentar aqui com o secretário, Rafael Figueiredo, que inclusive é sócio da gente hoje também, num produto específico. E ele fez, galera, eu tô querendo fazer um Uber, velho, aqui pra prefeitura. Sim. Netinho disse que vocês são os caras, meu irmão, que você faz tudo aqui. Faço, velho. Você não pode fazer porra do Uber aqui. Bom, fizemos o danado do Uber lá pra prefeitura, velho. Rodou? Rodou lindamente. Tá rodando? Roda até hoje. A gente, no primeiro ano, economizou 5 milhões, velho, pra prefeitura do Recife. Meu irmão, aí, que é o seguinte, qual era o lance a grande problemática que eles tinham lá? Era, cada secretaria tem vários motoristas. Beleza. Só que muitas vezes uma secretaria está precisando de mais motoristas, só que como ela não vê o motorista da outra secretaria, ela tem que contratar mais. E aí, só que o outro da outra secretaria poderia estar ocioso. E aí fez, não, bota todo mundo aqui num balaio e a gente vai pedido feito... Economia compartilhada. Exatamente. Economia compartilhada. Mas, só que existem vários percalços aí, tá? Porque cada secretaria funciona de um jeito, velho. Beleza. Cada secretaria funciona de um jeito. E aí, detalhe, a gente fez inicialmente para ele funcionar feito um Uber. Todo mundo pedia aqui no aplicativo na hora, aqui, tá ligado? Beleza. Só que algumas secretarias funcionavam com agendamento. Do tipo assim, eu sei que amanhã, às 3 da tarde, eu tenho que ter um motorista ali para mim. A gente, então, vamos readequar o sistema para, além de ter essa possibilidade, ter o agendamento também. Aí vê onde é que esse agendamento vai chegar. Aí, beleza. Aí... Ou seja, agora o cara podia, o pessoal lá da secretaria, entrar aqui no desktop, fazer a solicitação aqui através do calendário lá, tal, agendar a corrida, beleza. Irmão,
Tá funcionando, tá lindo. Quando vê, pandemia. Começou a ter, vai ter que se isolar. Todo mundo vai ter que se isolar, tal, não sei o quê. Aí quando vê, aí Rafa, o secretário, faz, vamos ali conversar com o prefeito. Aí eu conversando com o outro prefeito antes de João Campos, era o Geraldo Júlio, né? Tá, eu lembro eu entrando lá na sala lá pra falar com o prefeito. Opa, já fui querendo apertar a mão dele. Era tipo 2 semanas antes do lockdown. Aí ele, não pode apertar a mão. Aí, desculpa, diga aí, o que você quer? Quer fazer o quê? Eu com camisa do elefante de Olinda. Mais uma vez, não foi avisado que tinha aquela agenda. Exatamente. Exato. Pegou de surpresa. Aí ele fez assim, a gente vai ter o lockdown e tal, não sei o quê. E a gente tem as academias da cidade. E a gente precisa fazer alguma coisa para com que as pessoas continuem fazendo exercício, mas dentro de casa. Deixa comigo. Xate, quem fala tá aqui, como é que é isso aí? Aí, não, a gente já tá preparando uns vídeos no YouTube, mas era bom um aplicativo que separasse por tema, tal, não sei o quê, e aí vai ter o professor instruindo lá, não sei o que lá. Acho que mais quem faz tá aqui, pai. Aí, beleza. Aí fizemos esse aplicativo, que foi o Movimento Recife. Massa. E aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia. É massa, né? Todo mundo de casa trabalhando. O remoto funcionou muito bem e tal. E aí o secretário Rafa chega para mim e fala, não teve aquele calendário que vocês fizeram de agendamento lá dos motoristas? Assim, o que é que tem? Então, vamos pegar ele... Fazer a vacina. E antes de fazer o agendador da testagem da vacina. Eu, beleza, mas calma, peraí. Aí o Cristian disse, não tem nada a ver. Um negócio é motorista, outro negócio é teste, tá ligado? Não, beleza. Aí fizemos um sistema correndo, assim, voando. Aí, beleza, para a testagem. Aí a turma chegava lá no calendário, agendava, tal, não sei o que. Nossa, teve um dia que, meu Deus do céu. Fui lá apresentar para Geraldo Júlio, né? Fui mostrar. Só que aí, velho, tinha uma brincadeirinha lá na empresa que era o seguinte, todo mundo que deixava o computador aberto, aí alguém chegava lá e tipo, ia no Google Imagens e botava, sei lá, homens musculosos. Aí o cara olhava assim para o computador, tava cheio dos caras lá. Eu falei assim, meu irmão, falei. Esses dias lá na Apple Academy, deixei meu computador aberto, fui tomar uma água, quando eu voltei, tava em mandarim. Pois pegou. Sabe o que fizeram? Tinha um pluginzinho que tinha lá no Chrome, que todas as imagens viravam Nicolas Cage, tá ligado? Tipo, eita, vou lá agora na prefeitura apresentar. Quando eu ver, deixa eu testar mais uma vez. Quando eu ver, tudo era Nicolas Cage no meu computador. Meu Deus do céu. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. 5ª série forever. Puta que pariu. Aí, enfim, ajeitaram lá, fui lá, aí mostrei, né? O sistema da testagem da vacina funcionando. Aí, massa. Aí, quando tava faltando uma semana para chegar as vacinas, eu fiz, agora vamos pegar esse calendário aqui da testagem e fazer virar o do agendamento da vacina. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Somente para a população inteira de Recife. Exatamente, para todo mundo aqui. Caralho, agora, velho. Aí, beleza. Aí, não, o que é que a gente tem que fazer, tal, não sei o quê. E, tipo, mano, Christian é muito inteligente, velho. Ele é do outro planeta, tá ligado, assim. E de conseguir fazer esse lance de concorrência, de tudo e tal. E aí, qual foi o rolê, a gente vai fazer esse lance da testagem e vai fazer também um aplicativo que toda vez que vocês chegavam na fila, tinha um enfermeiro lá com um aplicativo que ele já sabia, fulano de tal, não sei o quê, e dava todos os dados da vacinação nesse aplicativo, tá ligado? Aí eu fiquei fazendo o aplicativo e criei um sistema. Detalhe, aí fui ter também, aí quem tinha assumido foi João Campos. Fazia uma semana que ele tinha assumido, tá ligado? Aí quando veio, aí chamou o Rafa, chama os caras aí pra gente fazer o sistema, tal, não sei o quê. Eu também, de novo, de camisa de elefante, chapéu. Ai, meu Deus, lá também da prefeitura. O skate do carro. Aí, beleza, outra reunião lá na prefeitura. Meu Deus do céu, velho. Aí, detalhe. Aí, que a ideia é dizer, o que é que tem que ter, tal, não sei o quê. Até então, ninguém nem sabia que ia ter segunda dose, tá ligado? Aí... Quando foi, aí tava essa reunião cheia de secretário, sala bem grande lá na prefeitura e tal, não sei o quê. Aí quando veio assim,
sim, aí vai ficar pronto em quanto tempo? Eu pensando na minha cabeça, não, um mês deve tá funcionando, tá, não sei o quê. O estagiário vira na madrugada todo dia. Bicho, não, tem que tá, isso era tipo uma quinta, tá No meio da ligado? pandemia. Tá pronto segunda. Tem que estar pronto segunda. Meu irmão, velho, fez 4 dias, velho. Ah, Funcionou. E aí... Mas aí você aprendeu a precificar também, né? pô, aí eu... Não, e detalhe, teve outra parada interessante. Que teve, depois, dessa semana, aí começou a funcionar, tá, não sei o que, aí abriu para as idades maiores, né, 80 anos, tá, aí teve uma reunião com o pessoal lá da Embraer, aí a turma fez assim, ó, e a segunda dose, como é que é? Aí eu, que segunda dose? Como é que é esse negócio de segunda dose? É para quando? Para daqui a 15 dias. Ah. Então daqui a 15 dias vai ter a segunda dose. E hoje o sistema não tem. Mas aí, assim, aí voltando tudo, a capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, tipo, fez a gente ser brother de um cara lá do Hub, que fez a gente ser brother do secretário, que chegou no prefeito, tá ligado? Então, assim, o quão... Só pelo fato desse relacionamento interpessoal e também capacidade técnica que fez a gente crescer, tá ligado? Saber quem sabe das coisas é um ponto essencial. Totalmente, exatamente. Tipo, ó, tem esse problema aqui. Sabe quem resolve? Sei quem resolve. Que já porque você tá naquele ecossistema trocando ideia com todo mundo. Eu tenho um amigo meu que ele, acho que é do TJ, do TRF, eu não sei, algum desses, e aí ele disse que ele é o chefe lá, o gerente lá, e aí ele dizendo, pô, tinha um cabra lá, um senhorzinho, que conversava com todo mundo, mas assim, na hora de fazer as coisas não fazia, né? Só que aí ele começou a delegar coisa pra esse cara. Aí ele fazia, bicho, foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, porque ele sabe quem é que faz. Ele, ó, conversa com fulano, conversa com o ciclano. Ele virou um hub. virou um hub. E isso Exatamente. tem muito valor, porque você Total. é um cara que ele fica fazendo o dispatch ali das necessidades. Né? E se esse cara gerenciar bem... Eu integro-me. Isso. Eu integro-me, né? No final, é o que todo mundo precisa. São as conexões e alguém que esteja orquestrando isso. Você já Verdade. cola. É isso. Verdade. Então, como eu fazia referência, né? Alguém que quer empreender, mas não sabe onde procurar e somente escutar, ó, se você está desenvolvendo só na sua casa, no seu home office, não vai ter esse contato, não vai ter essas Exatamente. conexões. Eu queria agora... Queria fazer um adendo aqui. Sim, claro. Inclusive, esse ponto que o Pandu tocou agora é muito importante, né? A gente percebe que com a tecnologia, o WhatsApp, o remoto, a gente tem visto muita essa geração agora falando com medo de estar com a cara no mercado, né? Então, eu tenho percebido que essa geração tem tido essa dificuldade. E a gente, como mais experiente, a gente tem que fazer esse trabalho Sim, total. de orientar, de puxar para que aquela pessoa se comunique bem, porque a gente precisa desses profissionais com a gente. A gente não dá conta de tudo, né? Então, acho que a gente tem um dever de fazer esse trabalho, de trazer essas gerações para fazer isso. E aí, as pessoas que são dessa geração, né? Acima de, sei lá, 20 anos, 22, tem a nossa amiga aqui que ele tem 22, 23. Mas é desenrolado. Mas é desenrolado. Conversador. Então, mas é isso que acontece, né? Quando a pessoa tem a idade e que tem essa postura diferente, Sim, que é um total. ponto fora da curva, naturalmente essa pessoa se destaca, Com certeza, né? com certeza, com E certeza. complementando, eu acho que foi muito de você começar de novo, muito novo. Desde pequenininho, meu pai já me colocava pra ver documentário de indústria. Tem um documentário muito bom chamado Gigantes da Indústria. São vários episódios. Eu com 14, 13 anos, pai, ó, assiste isso aqui. Maratonou. Maratonei tudo. Aí depois eu ficava, isso aqui. Não, pega isso aqui, esse vídeo do Clóvis de Barros Filho. Sim. Aí ele disse, olha, é o seguinte, qualquer canto que tu chegar, tem que buscar falar com o máximo de pessoa possível. Exatamente. E aí Com certeza. isso é uma grande cereja do bolo. Por exemplo, eu acho que uma das primeiras vezes quando voltou da pandemia pro presencial lá na faculdade, aí veio um cara, almoçando sozinho, eu disse, vou almoçar com esse cara. Aí eu sentei lá, opa, licença pra sentar e tal. Foi conversando. O cara, doutorado, um monstro. Aí depois... Disponível. Conversei mais um pouquinho, descobri que quem financiava o doutorado dele era a Volkswagen. E aí foi evoluindo, virou um Nacional Networking. Com certeza. E aí você vai dando a cara a tapa. Eu acho que muita gente tem... Acho que um dos principais habilidades que eu diria pro pessoal da minha idade
é não ter medo de errar. Sim, total. E você tem uma abertura muito grande a receber feedback. Quando você não tem medo de errar e tem abertura a receber feedback, você vai avançando cada vez mais e levando todo mundo com você. O feedback tem que ser um aliado para gente. Muitas pessoas, ao momento de receber um feedback, inclusive especialmente quando é negativo, a Fica pessoa bravo, se fecha, né? fica brava. Não pode. E né? quando isso deveria ser o aliado dele. Mas falando também sobre empreendedorismo que estamos falando, e mais ou menos em empreendedorismo acadêmico, a nível de instituição ou a nível de empresa, mas também existe, e não esquecemos isso, o empreendedorismo individual. E muita gente, por que menciono isso? Porque muita gente hoje em dia constrói uma profissão sólida, conhecimentos sólidos na academia, normalmente, se capacita, faz pós, faz mestrado e tal. E quando vai para o mercado, a vaga que tem é júnior. Sim, E total. diz, não, eu não posso começar como júnior. Mas parte do empreendedorismo também é isso. Começar desde baixo, assumir que você, em outras áreas, em outro âmbito, você é muito bom, mas no âmbito empresarial, no âmbito de aquele negócio, você ainda não conhece esse negócio. Vai, começa como júnior. E vai Sim, crescendo a partir disso. Se você é tão bom assim, você vai crescer, com certeza. Né? Então, esse é um grande diferencial, né? É o imediatismo, né? Sim, Muitas uhum. vezes a pessoa que estudou, ele acha que está num patamar, Total. ele tem um patamar acadêmico, mas profissional, experiência, como é que tá, né? E aí tem que estar disposto a pagar o preço, tem que ir pro mercado, né? E tem que ralar, botar a barriga no balcão e ralar. Questão dessa geração, última geração também, Sim. que é uma questão de merecimento que tem. Sim. É ter um pouco de status, né? Acho que as redes sociais, essas coisas. Eu ia comentar isso agora. Fala Acho muito, que a rede social ela dá uma sujada assim, né? Na mente da turma mais nova. Essa semana eu tava conversando com meu filho, 14 anos, e ele tava dizendo assim, poxa, pai, pra que eu estudar e tal? Já quero ser CEO. Eu quero, eu vou ter uma empresa, né? Eu disse, ó, filho, é o seguinte, você tem que ralar, tem que trabalhar, tem que estudar, porque assim, o único lugar que o sucesso veio antes que eu trabalho é no dicionário, né? E aí eu disse a ele assim, poxa, filho, quem é teu ídolo? Não, meu ídolo é Neymar e ele não precisou estudar. Eu disse, ó, calma, tá tudo errado. Senta aqui, vamos conversar, né? Ó, Neymar é um ponto muito fora da curva, né? Um talento brilhante. Neymar tava no Santos aos 10 anos de idade. É isso, não é o seu caso, você já tem 14. Então, assim, vamos cumprir as etapas, né? Quer estudar, ele quer trabalhar, pô, que legal, quer fazer empreendedorismo. Então, a gente como pai vai ajudando. Mas, assim, não existe saltar etapas. Tem que passar por todas as etapas, né? E eu acho que, pegando o gancho aqui do próprio Panduro, o Panduro trabalhou com a gente, né? E quando ele veio pro Brasil, eu acho muito bonita a história do Panduro. Porque quando ele veio pro Brasil, o Panduro veio para aprender. Foi no dia que a gente conheceu. Sim. A gente tem uma história em comum aqui, conheceu o Panduro no mesmo dia. Então, quando ele veio pro Brasil, ele veio... Foi trabalhar na nossa operação, não era ainda cientista de dados, mas ele sempre apontava o que é que ele queria, né? Sim. E tava ali, e veio com a cara e a coragem, e eu fico muito feliz hoje que o Panduro é um cara vencedor, tem uma bela posição e está construindo a sua história. Por isso, de cara e coragem, também você tem que ter um objetivo, um foco, e a partir disso você vê os passos e os recursos que você tem e o que precisa para chegar lá, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui para Recife, o primeiro emprego que eu tive foi num hostel. Eu fui ser voluntário num hostel para trocar em moradia para conseguir me manter aqui. E depois eu consegui o primeiro emprego na FindUp. Mas o lance de empreendedorismo, você tem que ter a lança, a faca e procurar o queijo para poder comer. E não dar ouvido quando você quer ir para frente. Você pode dar ouvido, procura um emprego, velho. Vai de CLT, nada contra CLT, muito pelo contrário. Só que quando você quer outras coisas, inclusive você pode empreender dentro do CLT mesmo, dentro da própria empresa. Mas quando você quer um objetivo e começa por baixo, você vai escutar muitas coisas de, muitos desânimos no caminho. Se eu tivesse escutado de gente que eram meus colegas lá no Peru, que eu já era engenheiro lá, e se eu tivesse já tinha trabalhado na Coca-Cola, tinha trabalhado em Caterpillar, tinha trabalhado na Ambev, lá, se eu escutava eles dizendo, olha, para isso foi para o Brasil.
vou pro Brasil para lá, para estar vivendo em hotel de gringos aí, com certeza, bebendo cachaças, fazendo coisas que... Aí se eu tivesse, Holandês. se eu tivesse dado ouvidos, fazendo coisas de holandês, se eu tivesse dado ouvidos a isso, velho, não tive... Hoje eu posso olhar para trás e dizer, estamos indo no caminho ainda, estamos indo no caminho. E o próximo passo é justamente essa conexão com vocês, essa conexão com todo mundo, fortalece, por quê? Porque daqui a pouco quero que Bora DS vire empresa já dando Sim. serviço para outras empresas. Exatamente. Então, tem toda essa conexão que tenho com empresas e também com o mundo acadêmico, né? Mas agora eu quero escutar o Gabriel, porque a Lídia já tem um ano, Vai fazer um ano. beleza. Então, tem algumas métricas, tem alguns... Que resultados já obtiveram? Tem. Me conta sobre isso. As nossas principais métricas de validação, a primeira é enviar membros para a indústria de ponta. Então a gente está cada vez mais buscando estar com essas pontas com a indústria, como recentemente a gente foi no escritório do iFood fazer uma visita lá, teve uma dinâmica na área de inteligência artificial. A gente conversou também durante o percurso desse ano com a AWS, a Amazon no caso. Estamos tentando fazer contato com o Google DeepMind, etc. Então esse primeiro ponto é de mandar nossos membros para a indústria, que a gente consegue fazer uma ponte muito, muito sólida. Outro aspecto é a questão de publicar artigos de ponta. Então, no fim das contas, na academia, o que realmente pesa é o paper... Eu pego. o paper... Bem escrito e publicado. O paper bem escrito, publicado Na boa revista, né? que nem direito de sangue na boa revista. Sim. Exato. E aí tem esses dois indicadores. Um terceiro também é a questão de construção de conteúdo open source. Então, a gente gerar modelos mais para frente, open source para a sociedade consumir. A gente construir conteúdo de inteligência artificial em várias áreas para a sociedade como um todo. Então, a gente cada vez mais democratizar esse acesso a IA, porque a gente sente muito que, de certa forma, é muito restrito a um determinado nicho, sabe? Sim. Então, tem várias essas métricas de validação. E cada vez mais, por exemplo, eu vou dar spoiler aqui, mas uma ideia que a gente está pensando, a questão de até uma criação da Olimpíada de Inteligência Artificial aqui para Pernambuco. Atualmente tem a de programação, inspirado nela, a gente está pensando nisso. Então, pensando, a Lígia tem vários planos, já pensando a longo prazo, a expansão. Rinha de IA. Rinha de IA. Ai, eu não falo. E aí tem um dos tópicos também que a gente tem um grande foco, que é a parte de competições de IA. Perfeito. Pode pensar, como assim competições de IA? Então, tem uma plataforma especial, por exemplo, chamada Kaggle, que lá você tem vários desafios. Sim. Por exemplo, uma que a gente participou, que eu participei junto com o pessoal no comecinho do ano, mas não foi em relação à Lígia, foi para detecção de câncer na cervical. E aí foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que não só criar um modelo, mas combater as métricas Sim. que tinha lá. Esses desafios normalmente vêm com premiação. E, consequentemente, quando você faz uma competição bem feita, você também publica um artigo de qualidade. Então, você ganha uma legitimidade de resultado acadêmico, você ganha um resultado financeiro também, dependendo da competição. Reconhecimento, né? E um grande reconhecimento no currículo. E aí, unido tudo isso com o foco de colaborar com o mercado e sociedade, a gente cada vez mais vai estar buscando construir um ecossistema bem rico. Perfeito. Realmente, quem quiser construir pontos com a Lígia, pontos construiremos juntos. Ah, Perfeito. já tem interesse. Quero conversar com você, tem um produto Perfeito. para venda. Perfeito. Aí vai construindo os caminhos aqui, as pontes. Um tema que eu gostaria de tocar brevemente, mas que é muito importante, eu queria falar que ninguém, já falei, né? Ninguém vai só, ninguém chega longe só. Então, qual é a importância que vocês acham da sociedade, de escolher o sócio? Beleza. Então, acho que você tem que estar junto de pessoas, primeiramente, que você confia, porque sociedade é um casamento. Então, assim, você vai estar com aquela pessoa de todos os dias. Eu não sou casado, nem nunca fui. Mas quer ser, né? Quero. Mas, assim, você vai estar vendo aquela pessoa que todos os dias. E, assim, você tem que confiar muito nela. Então, eu tenho essa confiança muito grande no Christian e no Pio. E outra coisa assim, que a gente converge bem é que cada um tem um conhecimento
é diferenciado. Então, Multidisciplinar, né? muito disciplinar. E aí isso ajuda a crescer. Acho que, óbvio que vai ter empresas que as pessoas têm o mesmo conhecimento e tal, mas eu acho que é importante ter essa multidisciplinaridade. E a gente consegue atacar mais áreas por causa disso. Eu costumo dizer que empreender sozinho é quase que impossível. Existem alguns lobos solitários, mas isso limita o crescimento, né? Eu costumo montar bons times. Então, eu acredito que os sócios têm que ser igual a um time, né? Cada um tá na sua área. E eu gosto de fazer muita analogia com o time de futebol, né? Então vai ter o cara que tá no ataque, vai ter o cara que vai estar na defesa, no meio de campo, que vai estar arquitetando tudo aquilo ali. Mas eu acho que a confiança é importante. Né? Tem um ponto que é o ponto de... como é que eu posso dizer? Caráter. Com Caráter certeza. desses sócios é uma coisa Claro, importante. claro. Isso você não consegue medir, Aham. né? Mas além da confiança, eu recomendo que se haja bons artefatos jurídicos, né? Então, acordo acionista, Claro. contrato social muito bem feito, sempre apoiado por um bom advogado, sempre apoiado por um bom contador, né? O Cid falou lá atrás que teve um contador lá que ele contratou e no final do ano já estava devendo 20 mil reais de imposto. A gente já tá no quarto contador da gente e que é maravilhoso esse contador. Grande Zeca. Passa o contato, Lá, Zeca Jones. Aí, ó. Lá do Rami também. Vou querer pra Vetro também. Não, recomendo demais. Grande Zeca. Isso. E aí, assim, dizem que na vida você tem que ter 3 bons profissionais do seu lado, né? É o médico, o contador e o advogado. É verdade. Então, não dá pra você fazer nada sem isso. Então, assim, eu confio muito nas pessoas. Então, sempre vai existir pessoas boas, acredito sempre na boa fé das pessoas. Uhum. Mas todas as vezes que eu vou conversar com alguém que está tendo algum problema societário, que está precisando sair de uma sociedade e tal, você vai olhar, o problema está em não ter sido formalizado, precisa ter sido formalizado. Então, a minha dica é bons sócios, saber quem se junta e usar os artefatos corretos ali, Sim, apoiado. E assim, e a segurança para todo mundo, porque eu não estou falando só de problema com Claro. sócio, mas pessoas são falíveis, né? Você pode morrer, você pode ter... A empresa pode ser comprada, você pode ter uma esposa problemática, enfim. Tudo isso são drives ou variáveis que podem interferir na saúde da empresa. E a empresa tem que estar acima de tudo isso, Exato. né? Exato. Boas práticas com base em Sem todo dúvida. o histórico de empreendedorismo geral. Mas a maioria das startups, quando eu converso, assim, vem conversar e diz, ó, Thiago, eu tô com esse problema e tal, o que é que eu faço? Eu disse, como é que tá teu acordo de acionista? Não tenho. Então, a primeira dica é bons sócios, tem um casamento e artefato jurídico. Isso é Perfeito. importante. Só complementando um pouquinho, tem uma frase que meu sócio fala muito, que eu gosto bastante. E fala, olha, a ideia é sempre montar um bom time, um time sólido. E não importa se eu vou ter um pedacinho do bolo, um pequeno percentual do bolo. Uhum. O importante é que esse bolo fique muito grande. Porque se eu tiver um percentual pequeno de um bolo muito grande, eu vou ter uma boa fatia. Tem um investidor nosso que ele falava assim, Belota, um grande amigo. Ele dizia assim, pô, você quer ter 100% da borracharia ou 1% da Pirelli? Então, ter sócio é importante, dividir o bolo é importante, Sim. e principalmente para construir um negócio grande. É melhor um pouco de algo que tudo de nada. 100% de nada. É, verdade. Agora, uma última mensagem que talvez tenha sobre empreendedorismo na área de tecnologia, o que fazer, o que não fazer, algo com que vocês queiram encerrar? Tá, eu assim, o que eu quero falar é não tenha medo de tentar, e, assim, se jogue, tente abrir sua empresa, tem muito livro que ajuda muito nesse processo, então assim, não fique com medo, né? Se jogue, agora com planejamento. No caso da gente tinha um planejamento que era, se der errado, o passo para trás que eu vou dar não vai estar prejudicando ninguém. Assim, eu não era casado nem tinha filho, porque eu era muito novo. Mas assim, tente que... Acho que esse bolo é gigante e tem para todo mundo. Perfeito. Eu acho que é trabalhar, né? Eu costumo dizer o seguinte, empreender não é fácil,
Não é Não. glamuroso, né? A gente tá conversando nas rodas de amigo aí, os amigos dizem assim, pô, eu quero ser empreendedor porque eu quero trabalhar menos. Nunca vai acontecer. Muito pelo Muito contrário. oposto demais, Muito oposto pelo demais isso. contrário. Vai trabalhar É. muito mais. Vai É, trabalhar exatamente, e muito mais risco, né? muito mais risco. Mas tudo, como tudo na vida, tudo tem ônus e o bônus, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, empreender tem que ser uma filosofia, tem que estar no DNA, você tem que estar muito certo do que quer Sim. fazer, né? Não Também é não é fácil, para todo mundo. não é para todo mundo, então eu acho que cabe muito no início da carreira ali entender, pô, eu sou um cara acadêmico, eu quero ser professor, eu quero ser cientista, né? Eu quero ser um funcionário público, né? O profissional liberal, quero empreender, então assim, cada pessoa tem que entender e desenhar o seu futuro, né? E aí vai depender muito da orientação dos pais, vai depender muito do seu perfil. Mas o que eu digo é o seguinte, eu adoro empreender, né? Me sinto feliz, realizado, eu me divirto, né? Já levei umas cabeçadas Todo por mundo. aí. Faz parte. A gente tá na luta, tá fazendo, mas o que é mais legal é o seguinte, é que como empreendedor você é capaz de decidir para onde você quer ir, qual é o seu futuro. E Perfeito. acho que também tem outra coisa importante, que é você ver do negócio crescer é muito legal. Tipo assim, você vê, qualquer esforço a mais que eu fizer, qualquer suor a mais que eu fizer, que o negócio vai estar crescendo. Nossa, isso é muito recompensador. É um Perfeito. adubo, né? O seu É. trabalho é um adubo. Você vai colocando aquele adubinho, você vendo aquela plantinha lá florescendo. É fantástico. Acho que não deve ter maior alegria que a primeira nota fiscal impressa. Eita, é bom demais. Meu Deus do céu. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: a gente falou aqui Panduro falou do empreendedorismo pessoal, né? Da pessoa se desenvolver, se preparar e empreender. No Brasil e no mundo, é cada dia mais comum existir o próprio empreendedor, que é o que a gente chama aqui de MEI. Sim. Né? E existe muito também a relação de PJ, né? Pessoa jurídica trabalhando, prestando serviço para as empresas. E isso a gente sabe que é uma coisa que vai acontecer aí, é uma tendência. E nesse modelo, onde o governo já reconhece, a sociedade reconhece, empresas contratam, o jurídico já faz contrato para isso, existem desafios, né? E os desafios, eu costumo dizer que depois da pandemia mudou muita coisa, né? Então, esse fato de você ser o próprio empreendedor, de você emitir a sua própria nota fiscal, de você trabalhar em casa, a inteligência artificial, né? Então, o desafio, dizem que as empresas que serão os próximos unicórnios serão formadas apenas pelo CEO e um pancada Um monte de E agentes agente, lá. e a gente já vê isso no dia a dia, né? A gente já consegue aí, em alguns projetos utilizar a gente, ver esse ROI, ver que a gente está dando conta, capaz de atender 24/7, enfim. As dinâmicas estão diferentes, né? Todo mundo precisa mudar, e a gente vê a oportunidade para todo mundo nesse sentido. Então, assim, empreender tem sido maravilhoso, com a tecnologia, com o formato de home office, com a inteligência artificial, tem trazido muitas oportunidades. E aí, para o meu filho, para as pessoas que eu converso, eu sempre digo, ó, analisa o que você quer, põe a cara, vai em frente, a gente está aqui para apoiar, o mercado tem aí várias iniciativas, né? E outra, Fomento. né? Material de estudo hoje tem de rodo, né? Sim. Tem muito, muito mais do que antigamente, onde a gente consegue buscar conteúdo, né? E assim, o lance de empreender você vai estudar muito, você tem que estudar muito, muito mais. Vai estudar muito mais e trabalhar muito mais. Não se iluda. Que é muita vontade, muito empurre, perseverança, resiliência, mas também, e o principal, é a matéria bruta, que é conhecimento. Sim. A pessoa tem que ter conhecimento. E segue-se de pessoas boas, Exato. né? Exato. Águia voa com águia. Com Tem certeza. uma frase que meu pai fala muito. Esse Biel, fica o mais próximo possível de pessoas muito melhores que você. Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona, né? Eu ouvi essa frase quando eu era bem novinho, lá no nona série ainda, ensino fundamental. E aquela nunca sai da minha cabeça. Todo lugar que eu chego, eu fico caçando quem é a pessoa que mais tem um conhecimento extremamente específico, aprofundado sobre algo, e eu faço tudo para ter oportunidade de conversar com essa pessoa, construir essa ponte. E algo que eu diria até para gerações, um pouquinho mais novo, não que eu seja velho, mas é só um pouco mais novo que eu,
Pessoal, façam faculdade. Faculdade é essencial. Sem dúvida. Faculdade é uma excelente oportunidade. De você se relacionar com outras pessoas. Exatamente. Construir pontos, construir relações, oportunidade de errar. Uhum. Errem com qualidade o mais cedo possível. Rápido. Errem rápido e se reconstruam rápido. Aceitem feedbacks. Acho que Sim, total. quanto menos engessado você é para receber feedback, mais rápido você consegue construir a maturidade. Seja na academia, no mercado, no autoempreendedorismo, como diria Panduro. E aí eu acho que é um ponto que destrava muito. Perfeito, Gabriel. Perfeito. E isso me traz o último ponto que eu queria era recomendar esse livro aqui de Eric Ries, que é Recomendo Startup também, viu? Enxuta, que Já li. justamente, Fantástico. Todo mundo, né? que justamente Acho que é a fala Bíblia. sobre o Já lance, vi, já vi. A Bíblia é isso Tá aqui. vendo? fala sobre o lance de como empreender, como fazer os processos. Uhum. Tenho que fazer um planejamento, e o planejamento tradicional, como vi antes, de área de administração, o planejamento que era um planejamento gigante, bem formal, mas que nos dias de hoje e com negócios muito ágeis, não funciona. Mas também tem o outro lado, bora meter o louco, que também não funciona. Também não funciona. Então, essa é uma boa guia. Não existe receita de bolo também, mas é uma boa guia, tá bom? A Startup Enxuta. Boa. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, ter compartilhado esse momento. Faltou tempo e eu suspeito que vai ter mais um encontro por aí. Esse é o segundo episódio. Vai ter, com certeza. Pô, valeu. Obrigado, Panduro, pelo convite. Muito massa estar aqui com vocês. Todo mundo super gente boa aqui. Os meninos aqui não se falam. A gente tomou muita cerveja junto. Então, tamo junto. O Zé Delivery tá chegando. O Zé Delivery tá chegando. Chegando Ai. a dele. Vamos tomar essa Valeu ideia. demais, Panduro. Convite. E essa conversa aqui com o Cine saiu de Uma justamente salsa. de um salsa que a gente foi e aí, tu que começamos a conversar e tal, e Cine começou, não, que minha empresa saiu de um projeto da faculdade, aí eu, velho, tu não queria ir pro podcast? Bora falar sobre empreendedorismo, eu tenho também 2 pessoas para chamar. E aí surgiu isso aí. Muito obrigado por Quando ter o Panduro vindo. falou, pô, Cindy vai estar lá, disse, tá em casa. Leva a música lá pra ele dançar com a gente lá. Bota o freio Vai lá, aí. um frevão. Gabriel, muito obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conhecer o pessoal. Um prazer conversar com o Thiago, com o Cid. Espero que o podcast cresça muito, que a Lígia venha mais vezes Sim, com certeza. e que consigamos construir cada vez mais essas pontes de mercado, de academia, para construir um ambiente, uma sociedade rica em todos os aspectos possíveis. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. É realmente um prazer ter vocês aqui. E agora, com vocês, pessoal de casa, por favor, deixe seu comentário, assistam o episódio completo, assistam os outros episódios também, mas principalmente, deixe seu comentário para eu saber o que vocês estão opinando, porque no fim das contas, é sua opinião a que importa. Até a próxima.